Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Vamos dar continuidade depois daquelas provas, depois do recesso, vamos dar continuidade ao capítulo 3, que a gente iniciou algumas semanas atrás, e agora eu vou dar continuidade com esse capítulo, tá? Com esse tema. Mas, primeiramente, nós vamos fazer a correção que eu pedi para vocês fazerem a página 94, só a primeira questão. Eu pedi aula passada, nas semanas passadas, a minha última videoaula que eu passei para vocês, eu pedi como tarefa de casa a primeira questão da página 94, tá? Então, vamos lá. Veja a seguir uma lista de anfíbios, sapos, rãs e pererecas, brasileiros ameaçados de extinção e seus nomes científicos. No slide passado, da minha aula passada, eu falei sobre os nomes científicos e as suas regrinhas de como deve ser escrito, o que é o nome científico, né? Sempre são escrito com dois nomes, o primeiro e o segundo, escrito em itálico. Na primeira palavra, a inicial, a primeira letra da primeira palavra é em letra maiúscula, já a segunda palavra não precisa, é letra minúscula, né? E aí nós temos cinco nomes científicos de 5 anfíbios. Sapinho de barriga vermelha, tá aí o nome científico dele. Sapinho narigudo de barriga vermelha, também tá aí o nome científico dele. Perereca e o seu nome e os dois nomes científicos, perereca verde e a rãzinha, né? Aí a questão tá perguntando quantos gêneros e quantas espécies diferentes aparecem nessa lista. No caso aí dos nomes científicos, né? Aí eu respondi 5 gêneros e 9 espécies. Mas, primeiramente, vamos recapitular, vamos relembrar essa aula de nome científico que eu falei para vocês na aula passada, tá? Então, vamos lá. Recapitulando. Quem não assistiu minha última videoaula, por gentileza, assista, senão vocês não vão entender essa questão e vocês não vão entender essa explicação que eu estou fazendo agora. Essa videoaula eu fiz para vocês no final de maio, tá certo? Portanto, vejam e assistam, por favor, para que vocês compreendam essa aula, essa explicação, tá? Então, vamos lá. Gêneros e espécies. Aqui a gente tem o nome científico da onça pintada, né? Qual é o nome científico da onça pintada? Pantera onça. Aí, como eu falei para vocês na aula passada, o nome científico, ele tem que ser escrito em itálico, como tá aí, né? São sempre 2 nomes, como tá aí também. E o primeiro nome, a primeira letra do primeiro nome, no caso aí do Pantera, é com o P maiúsculo. E o segundo nome não há necessidade, é escrito normal com a primeira letra minúscula mesmo, tá? Aí eu falei para vocês que sempre o primeiro nome quer dizer o gênero daquele ser vivo, daquele animal, enfim. E o nome todinho, Pantera onça, significa a espécie daquele animal. Exemplo, aí eu botei dois nomes, duas espécies aí, tá? Pantera onça e Pantera tigris, né? São 2 felinos, certo? E aí, a Pantera onça é a onça pintada e a Pantera tigris é o tigre, que a gente conhece, né? Aí, deixa eu perguntar para vocês.
esses dois animais pertencem à mesma espécie? Não, porque eles têm o segundo nome diferente. Portanto, por possuírem somente o primeiro nome igual, que é o pantera, eles são do mesmo gênero, porém são de espécies diferentes. Ok? Eu falei para vocês que animais da mesma espécie não se reproduzem, tá certo? Não se reproduzem da forma normal, porque são de espécies diferentes, tá? Apenas animais de espécies iguais se reproduzem, tá certo? Então, o tigre e a onça são do mesmo, pertencem ao mesmo gênero, porém são de espécies diferentes, ok? Tá aí, né? Tá escrito aí, mesmo gênero, mas de espécies diferentes. Aí eu trouxe um outro exemplo, né? Nome científico, Felis catus. Aí é o nome científico, né? São dois nomes escritos em itálico, os dois. O gênero é escrito com a inicial, com letra maiúscula, né? A inicial maiúscula. Mas o segundo nome não há necessidade. A letra pode ser minúscula, tá? Aí o Felis corresponde ao gênero do animal. E o Felis catus, a espécie, né? O nome todinho significa a espécie do animal, tá? Aí eu trouxe dois nomes científicos para vocês. É o Felis catus, né? Que é o gatinho que a gente conhece, o gato de casa, que é o gato doméstico. E o Felis silvestris, né? Que é o gato selvagem, tá? Então, perguntinha para vocês. Esses dois animais são da mesma espécie? Não, não são, tá? São do mesmo gênero? São, porque ambos têm o primeiro nome científico iguais, né, Felis? Então, eles pertencem ao mesmo gênero, porém, não pertencem à mesma espécie, tá? Portanto, esses animais não podem reproduzir, ok? Então, vamos passar para frente. Agora eu vou explicar, dessa maneira, vocês vão saber fazer a questão de... Vocês vão entender como é que foi feita essa atividade de casa, né? Tá aqui. Explicação da atividade. Da página 94, primeira questão, que eu já respondi, mas agora eu vou explicar, né? Então, o sapinho de barriga vermelha, tá aí o nome científico dele, e o sapinho narigudo de barriga vermelha, também tá aí o nome científico dele, tá certo? Aí eu pergunto para vocês, esses dois animais, esses dois sapinhos, eles pertencem ao mesmo gênero? A mesma espécie? Não, a mesma espécie não, porque o segundo nome deles é diferente, porém, o primeiro nome é igual. Melatophiniscus, né? É igual. Então, esses dois sapinhos pertencem ao mesmo gênero, porém não pertencem à mesma espécie, porque o segundo nome é diferente. Tá certo? Então, a gente pode contabilizar aí o mesmo gênero, tá? Vamos passar para frente. Perereca. A perereca, essa primeira, e a segunda, a perereca verde, né? Perguntinha para vocês. Elas são da mesma espécie? Também não. São do mesmo gênero? Apenas a primeira perereca, né? Que é Ila e Ila. O primeiro nome são iguais. Então, mesmo gênero, porém espécies diferentes, as duas, né? E a perereca verde, Ilomantis granulosa, é uma outra espécie e um outro gênero diferente. Aí a ranzinha, nós temos 4 nomes científicos aí, né? Essas duas primeiras pertencem ao mesmo gênero, porque elas duas têm o primeiro nome igual, porém não pertencem à mesma espécie, porque o segundo nome são
diferentes. Essas outras duas aí, finais, né? As duas últimas. A Toropa litsi e a Toropa petropolitana, né? Tem o mesmo gênero, porém são as espécies diferentes. Então, a gente vai contar aí, né? A pergunta é, da primeira questão, quantas espécies tem na questão? São todas, né? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9, né? Como a gente respondeu no primeiro slide. São 9 espécies. E quantos gêneros diferentes são, né? Aí a gente vai contabilizar 1, 2, 3, 4, 5. São 5 gêneros diferentes. Ok? Então, são 9 espécies diferentes, né? E 5 gêneros diferentes. Ok? Os gêneros, como eu falei, é o primeiro nome. E a espécie são os 2 nomes. Aí são 9 espécies diferentes e 5 gêneros diferentes. Tá certo? Então, coloquem aí na página 68 para darmos início ao conteúdo novo dessa aula, tá? Reino Animalia. Nas aulas passadas, a gente estudou o reino das plantas, reino dos fungos, reino dos protistas, que são as algas e os protozoários, e o reino Monera, que é o reino que pertence às bactérias. Hoje a gente vai estudar um reino novo, né? Que é o reino dos animais, ok? Que está na página 68 do livro de vocês, ok? Então, vamos iniciar. Os animais são seres multicelulares, ou seja, têm trilhares de células, e heterotróficos, que se alimentam através de outros seres vivos, que se alimentam capturando outros seres vivos para comerem, tá? Vamos conhecer um pouco dos principais filos desse reino. Aí a gente tem o primeiro filo, que são os poríferos, né? Olha que imagem linda que tem aí essa foto. Também tem uma no livro de vocês, tá? Só que essa daí tá mais nítida, essa do slide. Então, o reino dos poríferos são as esponjas do mar. O Bob Esponja, né, no caso. Há muitos anos atrás, os poríferos eram considerados plantas, justamente por eles não terem aspectos de animais, né? Mas, por incrível que pareça, eles são animais sim. Aí, através das suas células, estudo das suas células, do seu material genético, foi constatado sim que ele é um animal. Então, ele veio para o reino dos animais e foi incluído no filo dos poríferos, né? Inclusive, só tem eles nesse filo, né? Eles são únicos. Então, vamos lá. Conhecidos como esponjas, são animais aquáticos e sésseis. São animais aquáticos porque só existem na água, tanto na água salgada como na água doce. Existem em maior número na água salgada, tá? Nos oceanos. Eles são sésseis. O que é que isso quer dizer? Eles não são encontrados nadando livremente no mar, na água, enfim. Eles são presos em rochas, como vocês estão vendo aí na foto, né? Eles vivem presos, tá bom? Isto é, não tem capacidade de locomoção, eles não se locomovem, eles são presos e vivem fixos a rochas ou outras superfícies. O corpo desses animais apresenta pequenas aberturas, como vocês estão vendo essas aberturas em cima, e esses pequenos buracos que tem no corpo deles, né? Por isso que eles são chamados de poríferos, porque esses buracos são conhecidos como poros, né? Chamados como poros, pelas quais a água entra, trazendo seres microscópicos
que lhes servem de alimento. Por esse motivo, as esponjas são consideradas como animais filtradores. Professora, como é que eles se alimentam? A correnteza trazem pequenos animais, como pequenos peixes, pequenas algas, onde ficam presos nesses buracos, nesses poros que tem no corpo, né, desses animais, na estrutura desses animais, e aí eles ficam presos, e aí os poríferos, esses animais, através das suas células, né, fazem a digestão desses animais, desses pequenos organismos que entram no corpo deles, né? Então é isso. Ah, sim, eu ia esquecendo. Esses animais não têm estômago, não têm nenhum órgão, eles não têm nenhum órgão, não tem boca, não tem estômago, não tem nada, tá certo? Não tem olhos, não tem nada. Então, professora, como é que eles se alimentam? Através das suas células. Como é que eles fazem a digestão desses alimentos? Através das suas células. Como é que eles respiram? Através das suas células, tá certo? Quinidários é um outro filo que pertencem, né, às águas vivas. Olhem aí as imagens, né? As águas vivas, os corais e as anêmonas. De cima para baixo são as anêmonas, aí no meio são os corais e lá embaixo são as águas vivas, tá? Então, esses 3 seres vivos fazem parte dos quinidários. Esses animais têm células que causam irritação nos tecidos de quem os toca e que servem de defesa e para imobilizar e capturar as suas presas. Então, os plateumintos é um outro filo dos quais os vermes fazem parte dele, tá? Apresentam corpo achatado. Alguns, como as planárias, são de vida livre e habitam ambientes aquáticos ou solos úmidos. Outros são parasitas, como tênias e os esquistossomos. Eu coloquei aí 4 fotos para vocês verem como é que são os plateumintos, tá? Eles são microscópicos, tá? Só esse aí da foto da letra B que não é microscópico, a gente pode ver a olho nu, tá? Então, esses outros 3 vermes são microscópicos, causadores de doenças, porque eles são parasitas, com exceção aí da planária, que está na letra A, tá certo? A letra A e a letra B são as planárias. Elas são de vida livre, não parasitam seres humanos nem animais, não precisam da gente para poder viver, né? Não precisam pegar os nossos nutrientes para poder viver. Mas os 2 vermes da letra C e da letra D, sim, precisam parasitar os animais ou os seres humanos para viverem, né? Eles precisam dos nossos nutrientes para se alimentarem, por isso que eles são chamados de parasita. Então, a letra A é uma planária, ela é de vida livre, ou seja, não precisa parasitar nenhum tipo de ser vivo, não causam doenças e vivem em água. E elas são microscópicas, tá? A letra B também é uma planária, só que ela não é microscópica, a gente consegue ver a olho nu, e também é de vida livre, mas vive na terra, tá? Letra C é um verme chamado esquistossoma, que causa uma doença chamada esquistossomose, tá? E se causa doença, então ele é um parasita, tá? Ele parasita animais e seres humanos, principalmente
Eles parasitam principalmente a nossa parte do estômago, intestino, fígado, né? E a letra D é um verme chamado tenha, causa a doença chamada teníase, tá? Também, já que causa doença, né? É considerado um parasita. Também vive no nosso estômago, no nosso intestino e também pode até parasitar o nosso cérebro, né? Certo? E aí causa a forma mais grave da teníase, tá bom? Outro filo são os nematóides, também é um verme, né? Tem o corpo alongado e cilíndrico, são encontrados em grande quantidade no solo, na água e como parasitas de plantas e animais. Moluscos. Tem o corpo mole, mas muitos possuem o corpo protegido por uma concha de calcário. Estão presentes nos ambientes aquáticos e terrestres. Entre os moluscos encontramos caramujos, marinhos e de água doce, os caracóis em geral terrestres, as lesmas terrestres e marinhas, as ostras e os mexilhões marinhos ou de água doce, os polvos e as lulas também marinhos, como vocês estão vendo aí na foto, né? Aí a gente tem um caramujo em cima e uma lesma. Aí embaixo a gente tem um polvo e uma lula, né? Os moluscos, algum deles tem concha e outras não. Por exemplo, a lesma, o polvo e a lula, tá? Não tem conchas. E as minhocas é um exemplo de anelídeo terrestre. As minhocas são importantes para a fertilidade do solo, pois facilitam a circulação de ar ao se locomoverem e produzem humus, ao se alimentarem de restos de animais e vegetais do solo. Já os poliquetos são encontrados no mar. Os poliquetos são esse aí de cima. Nessas 3 fotos aí, esse é o lá de cima, que está em uma coloração alaranjada, né? E as sanguessugas, que parasitam animais aquáticos, vivem principalmente na água doce. Aí a sanguessuga que vocês estão vendo, né? Esse animal preto que está embaixo. E chegamos ao fim de mais uma aula online, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Quem está assistindo às aulas, está sendo ótimo. Assim vocês podem acompanhar tanto as atividades que virão, né? Quanto as aulas também que virão, tá certo? Então, por gentileza, quem não assistiu a aula passada, assista para que vocês consigam entender essa aula de hoje, tá certo? Assistam também a aula de hoje, muito enriquecedora, sobre esse capítulo, tá bom? Então, até a próxima aula.